Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre uma temática incrível. Nós vamos falar sobre a castração em psicanálise. Essa temática tão incrível, tão às vezes incompreendida, e que merece, sem sombra de dúvidas, ser esclarecida, ser explorada, ser abordada, para que a gente possa realmente entender o que se passa realmente em todo esse processo. O que é a castração, afinal de contas? A castração, que muitas vezes é compreendida de uma forma errônea. Logicamente que quando pensamos inicialmente, ou quando nos deparamos com esse nome, castração, podemos pensar num sentido mais habitual e, logicamente, pensar a castração seria a mutilação, como a gente pode pensar em alguns outros casos, como, por exemplo, no caso dos animais propriamente ditos. Talvez nesse caso, sim, mas quando se trata do psiquismo, nós temos aqui uma outra dinâmica. A castração aqui se trata de dizer sobre uma outra ordem. A castração quer dizer sobre, na verdade, a impossibilidade da realização do desejo do ser humano. Um impedimento, um corte, uma cisão, uma certa espécie de proibição, um barramento. E para falarmos de castração na psicanálise, obviamente temos que falar de toda uma construção. Para aqueles que já estão familiarizados com a temática da psicanálise, possa talvez até parecer aqui repetitivo, mas para aqueles que não estão aqui habituados com essa temática, nós temos que, claro, abordar, falar, repetir. O ser humano, como já dizia Platão, é um ser devir. O que é o ser devir? É aquele ser que está sempre em constituição. É aquele ser que está sempre em construção. E o ser humano, sem sombra de dúvidas, é esse ser que continua sempre se construindo, sempre se fazendo, sempre se enlaçando, sempre tentando buscar formas, maneiras de ser e de existir. E isso tem uma relação direta com o seu desejo. E como se forma o desejo do ser humano? O desejo do ser humano começa ali também nos seus primórdios, na sua constituição, no seu início. Então, quando vamos falar de castração, temos que falar, obviamente, de constituição. E vamos falar, logicamente, de todo aquele processo que envolve a história do sujeito. A castração dita, segundo a teoria psicanalítica, sobre uma etapa da vida do sujeito.
um processo que o sujeito atravessa ali por volta dos 5 anos de idade. Mas até 5 anos, o sujeito vivenciou muitas experiências, muitas brincadeiras. Ele introjetou muitas coisas, muitas experiências que ele adquiriu através do contato com o outro, dos pais, dos irmãos. O sujeito já sofreu efeitos dessa relação com o outro, seja do excesso, seja da falta, e isso marca o sujeito. E essas marcas geram efeitos, geram consequências, geram decorrências. E essas decorrências podem gerar excessos ou podem gerar faltas. E lá nessa etapa, denominada então castração, onde o sujeito faz um movimento simbólico para lidar com as suas perdas, se isso não for bem elaborado, para que o sujeito elabore os seus desejos, os seus excessos, as suas impossibilidades, isso acarreta grandes decorrências na vida do sujeito. Impedimentos que, por exemplo, podem gerar para um sujeito grandes problemáticas na vida amorosa, por exemplo. Uma pessoa que nunca venha a se abrir afetivamente por medo. Ou uma pessoa que venha a dominar excessivamente o outro, também por esses medos. E por isso, nós precisamos compreender toda essa dinâmica da construção do sujeito. E claro, o nosso objetivo aqui é tratar desses conceitos através daquilo que a psicanálise nos traz. Então, quem estiver aqui conosco, por exemplo, no YouTube, ou no Instagram, desculpa, estou confundindo aqui as câmeras. Quem estiver conosco aqui no Instagram e quiser ser mais participativo, migra aqui para o YouTube. Como é que você faz? Clica aí no link que está na bio. Vem aqui para o Instagram, que aqui a gente faz a experiência ser muito mais legal. A gente vai ter projeção de tela aqui, que aqui não tem jeito. Então você pode acompanhar melhor o conteúdo aqui. Pode fazer pergunta, que eu consigo administrar muito melhor todas as perguntas aqui do que aqui. Então, vem participar conosco aqui. Né? Então, pessoal, é sobre essa temática que nós vamos abordar aqui. A castração. Esse fenômeno psíquico inconsciente que o sujeito atravessa. E lógico, quando a gente vai falar aqui da castração, nós temos que levar em conta todo o desenvolvimento psicossexual do sujeito. Por isso que muitas pessoas às vezes perguntam assim, Bruno, o que é a castração? Do que se trata a castração em psicanálise? Gente, estamos falando aqui do psiquismo, da história do sujeito, de amarramentos que é impossível desatá-los. O sujeito é história, o sujeito é construção. Portanto, não podemos fazer aqui separações, né? Não podemos falar de forma desarticulada. Precisamos articular todos esses momentos. Então, para falar da castração, nós vamos precisar falar de toda a construção do sujeito. Então, nós temos que levar em consideração aqui o nascimento do sujeito, temos que considerar fase oral, fase anal e fase fálica.
E, claro, as diferenças que vão envolver o menino e a menina. E antes de desejar aqui uma boa noite para todo mundo, eu queria colocar uma frase do Freud muito interessante que diz assim: os nossos complexos são a fonte da nossa fraqueza, mas muitas vezes eles também são a fonte da nossa força. E é justamente esse ponto que nós vamos explorar sobre a castração. A castração não é só alguma coisa que exalta a fraqueza, a limitação do sujeito, mas é aquilo que, ao ser compreendido, também se torna a fonte das nossas potências. Então, uma boa noite para todos que estão aqui conosco, já conectados aqui no YouTube. A Luzia, boa noite, Luzia. Eliana, seja bem-vinda. Cidelis, uma alegria. Sandra, Pérola, Jocélia, Eunice, Marli, que alegria. Maria José, muito bom. Natália, Vanderleia, a Lude, Jaciara, que maravilha. O Ibrapse também aqui está conosco. Rosimeire, boa noite. Roberto, uma alegria. Selma, boa noite. Nilceia, uma alegria ter você conosco. Ana, boa noite. Muito bom. Já temos aqui algumas perguntas que nós já vamos aqui voltar, já vamos também responder todas essas questões para que a gente possa ir elaborando aqui o nosso pensamento, tá? Doralice, boa noite. A Soarin, boa noite. A Johan, boa noite. A Lude e a Denise. Denise, boa noite, tá bom? Jaqueline, Mônica, Rose, muito bom. Nós temos aqui já algumas perguntas, nós vamos aqui começar a construir o nosso pensamento e vamos, claro, voltar a essas perguntas para a gente fazer aqui delimitações. A Cidelis já traz aqui uma pergunta: castrar psicologicamente evita narcisismo? Cidelis, é uma delimitação que eu acho muito importante. Tá? A primeira coisa é entender o que é o conceito de narcisismo. Se evitarmos, de fato, aquilo que se trata, o narcisismo, dentro da concepção daquilo que o Freud nos traz, tá? Não há ser, não há sujeito. Pois o sujeito se constrói a partir do seu próprio narcisismo. Tá? O narcisismo é algo que é necessário, é essencial para o sujeito, então todos nós precisamos dele. Tá? Agora, pensar o narcisismo como um determinado transtorno, uma determinada patologia via excesso, castrar psicologicamente seria alguma coisa que evitaria. Teríamos que pensar muito bem a história do sujeito. Tá? Muito, muito, muito bem. Porque castrar existem as saídas, tá? Sempre quando estamos falando da construção do sujeito, isso é muito importante, não estamos falando de uma ação unidirecional, tá? Não se trata só de uma ação, por exemplo, castrativa, uma ação castrativa, pessoal, no sentido daquela ação, por exemplo, dos pais que
delimita um certo limite sobre a ação dos filhos, essa, acredito, a delimitação que a Cideles nos pergunta, não se trata só disso, porque existe um outro lado que também responde, existe um outro lado que também interpreta, existe um outro lado que também representa, e isso é muito importante. Eis aqui a construção da subjetividade, do universo psíquico, das representações, dos enlaces. Muitas vezes, os pais, por mais que façam as delimitações que são necessárias, que são importantes na construção, na constituição, no desenvolvimento infantil, fazem delimitações, inclusive insaudáveis. Não são, muitas vezes, delimitações que são extremas, que são autoritárias, que são da ordem do excesso, mas que são compreendidas pelo sujeito como tal. E a má compreensão, a má recepção disso promove muitas vezes as coisas. Então temos que sempre, Cideles, saber avaliar isso. Nós estamos falando aqui de uma coisa que é unidirecional, mas ela é multidirecional. Né? Estamos falando de dois sujeitos ou de mais sujeitos nessa relação. Então sempre devemos pensar essa ordem, tá? Eis aqui a complexidade do ser humano, tá? Se trata justamente disso, tá? A castração, ela traz essa complexidade, porque todos nós, todo ser humano, é sujeito desejante. E nós queremos tudo. Nós queremos tudo. E tem uma frase muito interessante da Clarice Lispector, que eu acho que traz um aspecto muito interessante sobre o ser humano, que a Clarice diz assim: quero um instante já. Eu acho que essa frase, ela é capaz de capturar essa ordem e essa instantaneidade do desejo humano. Quero um instante já. Quero agora. E a criança, nós devemos lembrar que o sujeito que está sendo construído, que está se desenvolvendo, gente, a criança, ela nasce, inicialmente ela é pura sensação. Pura sensação. A criança ainda não tem os seus desenvolvimentos cognitivos plenos. Ela vai desenvolver ao longo da sua vida. Ela ainda não tem racionalidade para muitas coisas. Então, no início, ela é pura sensação, ela é pura instintividade. O que um bebezinho quer? Mamar, chorar, dormir, defecar. Instinto. Instintivo. Nada mais. À medida que ele vai crescendo, desenvolvendo, ele solta um sorrisinho, ele solta um olhar, ele solta um movimento, ele solta um equilíbrio do corpo, ele solta as suas curiosidades para outras coisas à medida que vai se desenvolvendo, de acordo com a sua instintividade, a sua necessidade.
de acordo com o seu desejo, mas ele quer tudo, ele quer conhecer tudo. Ele quer amar mais do que muitas vezes ele pode, ele quer dormir mais do que ele pode, ele quer a carícia do pai, da mãe mais do que ele pode, ele quer brincar mais do que ele pode. E assim podemos delimitar aqui e ficar em diversos exemplos. E assim sucessivamente. Então somos seres marcados pelo desejo. Somos seres desejantes e desejamos o tempo todo. E a criança, pelas suas limitações, se depara com muitos limites. Porque o outro é sempre aquele que tem que lhe possibilitar algo. E ela vai aprendendo a se relacionar assim. Por isso que ela chora excessivamente. Por isso que ela se comporta de maneira X ou Y para ter isso ou aquilo. Porque ela quer romper, ela quer se realizar, ela quer obter aquilo que ela deseja. E castrar, limitar, é ensinar o sujeito a lidar com os limites dos seus próprios desejos. Logicamente que na psicanálise nós vamos falar disso numa etapa muito interessante. Numa etapa onde o sujeito já desenvolveu-se. Ele já tem um certo domínio sobre o seu corpo. Ele já tem um certo domínio sobre o seu ser, sobre o outro. Ele já conhece aquilo que são os seus prazeres, os seus ideais, um pouco das suas fantasias. Ele conhece os seus genitais, por isso a castração, muitas vezes na psicanálise, está ligada e fala-se muito dos genitais. E esse ponto é super interessante a gente abordar e falar. Mas não se trata somente de pensar a castração a nível de um medo, de uma perda, uma angústia de uma perda sobre os genitais, pois ela abrange uma dimensão muito maior do que isso. Uma dimensão que está para além disso. Uma dimensão que não se trata somente dos órgãos genitais. E nós vamos perceber como que isso, num texto freudiano muitíssimo interessante, que todo proponente, a psicanalista, deve ler, é a chamada diferença anatômica entre os sexos. Essa obra é incrível. Incrível. Porque vai falando das diferenças não biológicas. Nós sabemos das diferenças biológicas. Mas também das marcas psíquicas deixadas. E aqui podemos falar hoje com muito mais expansão, não somente dizer o pênis, a vagina, mas dizer o masculino e o feminino.
e as marcas específicas dessas formas em cada sujeito. E como que cada sujeito, diante dessas diferenças, lida de forma diferente com todos esses atravessamentos ao longo da sua história. Então, pensar a castração tem toda essa expansão de começarmos a pensar o sujeito desde os primórdios da sua história, da sua constituição, até pensarmos aquela forma chamada, então, como o diagnóstico diferencial proposto por Lacan, a releitura da obra freudiana, o assentamento do sujeito sobre uma estrutura subjetiva, sobre uma espécie de neurose, psicose, perversão, como uma organização estrutural subjetiva. E percebemos aqui a grande importância que o fenômeno da castração tem na psicanálise. E como que essa experiência faz atravessamentos na vida cotidiana da pessoa, impedindo o sujeito de amar, impedindo o sujeito de se relacionar, fazendo com que o sujeito não respeite os limites, queira fazer posses excessivas, fazendo com que o sujeito não respeite muitas vezes as leis e se transforme na própria lei, no caso dos perversos e as suas modalidades. O sujeito angustiado, aquele que deseja, mas sempre tem medo dos seus desejos, como o sujeito neurótico nas suas diversas modalidades. E pensarmos também o sujeito que forclui, que deixa de fora a castração. E podemos pensar o sujeito que psicotiza as suas diversas modalidades também, não pensando aqui somente em transtornos, mas em organizações subjetivas. Tá? Quem estiver conosco aqui, no Instagram, e falar, Bruno, quero fazer uma pergunta. Clica aí no link que está na bio. Migra lá pro YouTube. Faz aqui a sua pergunta, que eu vou te responder. Tá bom? Pessoal, agora eu vou responder aqui as perguntas, tá bom? E quem tiver aqui alguma pergunta, por favor, faça ela aqui, que hoje nós vamos responder todas as dúvidas que forem possíveis sobre essa temática da castração. Então, por favor, não deixem de fazer aqui as suas perguntas, tá bom? Vamos lá. Muito bom, várias boas noites aqui. Olha que alegria, Daniel, meu amigo lá da Espanha, muito bom, Daniel, uma alegria ter você aqui, viu, Daniel? Muito bom, Daniel, psicanalista também. Bacana. Oi, Rose, boa noite. Jean, boa noite. A Jaciara colocou assim, as nossas complexidades é a mola da nossa frase. Vou postar a frase aqui, tá? A frase, na verdade, ela é assim, ó. Os nossos complexos são fonte da nossa fraqueza, mas muitas vezes eles também são fonte da nossa força, tá? Vou publicar aqui agora essa frase para todo mundo aí ter acesso. Maria José, boa noite, seja bem-vinda. O Johan, existe um limite de faixa etária para a castração psicológica?
Johan, a castração é alguma coisa que, de certa forma, nós podemos dizer que ela vai se fazendo durante toda a vida do sujeito. É claro que existe um momento que ela é essencial para toda essa limitação do sujeito. É muito comum nós ouvirmos em várias abordagens que o sujeito, na verdade, ele se constitui até uma certa etapa do seu desenvolvimento, tá? Essa etapa, ela coincide em diversas teorias psicológicas, tá? Então, podemos dizer que isso aí seria aí por volta até uns 6 anos. Na psicanálise, tá? É importante porque nós temos, a partir da castração, o assentamento do sujeito sobre uma estrutura psicológica, tá? Uma saída do sujeito diante da castração para a neurose, a psicose ou a perversão. Então, essa saída, ela acontece aí, Édipo, castração, assentamento, fase de latência. Então, podemos dizer aí um período entre 5, 7 anos, mais ou menos. Agora, a castração, existem diversas correntes que abordam alguns fenômenos que acontecem antes, alguns cortes que acontecem antes. Agora, a delimitação de comportamentos, Johan, claro, ela acontece já desde da concepção da criança. Os pais, os cuidadores, todos aqueles que estão envolvidos já castram o sujeito o tempo todo. Mas o sujeito que não é, de certa forma, não encontra uma saída ou de acordo com a sua saída sobre a neurose, a psicose, a perversão, ele faz um assentamento. Então, dificilmente, depois dessa fase, ele modifica essas saídas. E aí começa-se o fenômeno repetitivo, os padrões repetitivos. Por isso que um adolescente, um adulto, a gente percebe padrões que vão sendo sempre os mesmos, né? Começa-se na infância, repete-se durante toda a vida. Na análise, é possível trabalhar esses fenômenos, reduzi-los a ponto da pessoa compreendê-los, né? A famosa frase freudiana, "Voes varos orisch werden", fazer esse que era inconsciente se tornar mais claro, onde era o isso que advenha o eu, onde era o id que advenha o ego, tornar claro, fazer consciência, fazer clareza sobre esses fenômenos, tá bom? A Ana, quando a castração na primeira infância passa pela adolescência e vira um padrão na vida adulta, onde pode atrair pessoas que queiram castrá-las, como resolver na clínica, por onde começar. Ana, é uma pergunta muito interessante, tá? Quando isso surge na clínica, sem sombra de dúvida, isso vai repetir dentro do aspecto transferencial. Vai se repetir no vínculo com o analista. Nós vamos perceber isso não só no vínculo com o analista, mas vamos perceber na escuta. Vamos ouvir como esse padrão se repete com as pessoas, nos vínculos, os medos que o sujeito tem nos seus relacionamentos, os cortes excessivos que o outro faz sobre ele, os impedimentos que muitas vezes o pai, a namorada, a esposa, o namorado, o marido, o irmão, as pessoas que o rodeiam fazem sobre aquela pessoa, como que ela, de certa forma, produz uma certa permissividade sobre isso também, uma certa pseudo-colaboração, por ser um movimento inconsciente, aquilo que se repete na fala, né?
as formas, muitas vezes, masoquistas, sádicas do sujeito agir, né? O medo, por exemplo, o sujeito que faz extrema posse sobre o outro desde a sua infância, revela sobre a castração. E temos aqui infinitas formas que podem revelar isso, tá? A fala do sujeito muitas vezes vai revelar isso, tá? As angústias de viver a plenitude da sexualidade, tá? Cada um vai viver isso de uma maneira, tá? Por exemplo, homens que viveram muito o aspecto castrativo na sua infância, não aprenderam a lidar muito bem, podem ter uma tendência, às vezes, muito forte a destinar, a lidar ou a tentar deslocar muitas coisas para a questão financeira, para o dinheiro. Vão fazer do dinheiro alguma espécie de forma de ter, de possuir, de se relacionar com o outro. Uma espécie de falo para com o outro. E para a mulher, uma das saídas da castração, e nós vamos ver esses tempos para o menino e para a menina, a mulher, muitas vezes, as sensações subjetivas que ela possui faz com que ela, muitas vezes, acabe utilizando, muitas vezes, o teu próprio filho como uma espécie de falo. Já viram o menininho, por exemplo, pequenininho, né? Quando vamos falar dos genitais propriamente ditos. O menininho pequenininho vai lá e mostra o pipiozinho dele, porque anatomicamente, até uma certa fase, não se percebe a diferença. As criancinhas estão ali brincando de cuequinha, de calcinha, a parte superior deles é basicamente a mesma coisa. Depois de um tempo que se descobre uma coisinha a mais ali, o faz pipi, nas brincadeiras, na descoberta do corpo. E depois começa, quando vai descobrindo o corpo, os prazeres do corpo, e começa lá a pôr a mão nos genitais, e todo mundo fica incomodado. Esse menino tá mexendo no pinto, essa menina tá mexendo na perereca. Que isso? Tira a mão daí, menina, tira a mão daí, menina. Essas vozes começam a entrar na mente da criança. E aí tem constituição do superego nesse momento, nessa fase. Nós devemos considerar esses elementos também. As ameaças do pai, tira a mão daí, menino, vai dar bicho. Mexe com isso não. Vou cortar. E o menino que tem um pipiozinho que dá prazer para ele, de repente vê uma menininha que não tem o pipio, porque tem a pererequinha dela. Ele fala, aí, esse negócio de cortar aí é real. Vou preservar o meu. Né? Então, para cada um, tem um momento. E a menina que não teve o pipiozinho, que representa, e aqui não é nenhuma coisa que tenha a ver com a masculinidade, com a feminilidade, não se trata disso. Mas o menino, na sua infância, ele tinha alguma coisa que representa a sua masculinidade, o sexo masculino, de uma forma muito marcante, alguma coisa que a menina não tem. E depois, lá na vida adulta, ela tem alguma coisa muito marcante que representa a feminilidade dela de uma forma tão significativa quanto o pipiu representava a masculinidade para o menino lá na infância, que é o bebê. E aí,
a gente entende por que a mãe exibe com tanto prazer o seu bebê, a ponto muitas vezes de esquecer a tua própria existência. Então é interessante entender esses momentos e ver como que às vezes nesse movimento da castração, para a mulher, o bebê é uma das saídas da castração. São assuntos muito interessantes que aqui aleatoriamente parece ser um grande mix, uma grande confusão, mas que na verdade tem muito assunto para a gente abordar e falar e entendendo, tá? Então, Ana, vai falando, vai abordando, vai escutando esse seu analisando que vai ser interessante, tá? A Denise nos diz assim, professor, uma pessoa que gosta de dominar o outro é uma castração. Olha, a Denise, existem características, tá, de dominação, de domínio, que revelam características de uma posição subjetiva anal, da fase anal, provinda da fase anal, que revelam características sádicas, características masoquistas, que vão precisar ser exploradas, tá bom? A Magna, professor, o que seria uma castração saudável? Magna, que pergunta maravilhosa. Uma pergunta super difícil de responder também, tá? Porque psiquicamente é difícil delimitar aquilo que é saudável, tá? Assim como é difícil delimitar o que é realmente prazeroso, tá? Em que sentido? Como dizer para um masoquista que apanhar não é prazeroso, que não é saudável, se aquilo proporciona para ele alguma espécie de satisfação? Para ele é satisfatório, para uma pessoa que não tenha características masoquistas, aquilo é um absurdo. Então, o que é uma castração saudável? Na verdade, é aquele sujeito que consegue, na verdade, dominar o ímpeto dos seus desejos. Isso seria uma castração saudável. O sujeito que consegue dominar o ímpeto dos seus desejos. Quer ver um neurótico que, na verdade, não consegue estabelecer uma castração, um movimento castração, decastração tão saudável, um limite com os seus desejos? O compulsivo. Tá? O compulsivo. O compulsivo é essa pessoa que, quando se depara com algum objeto, ela não consegue se abster dele. Ela não consegue fazer um impedimento, um limite, um obstáculo. Ela quer, ela deseja ele o tempo todo. Sujeitos que não aprenderam a lidar com os limites do seu próprio desejo. Alguma coisa na castração da história dessas pessoas falhou. E na análise é muito importante que se consiga reestabelecer esses limites, os limites simbólicos da castração. Tá bom? Vamos seguindo. Valdeane, boa noite. Cida, boa noite. Ok. Vamos lá.
Muito bom, Cidelis. Obrigado por sempre participar, tá, das aulas. Clica Modas, boa noite. Muito bom. Stephanie, tem aqui uma ótima pergunta. Como diferenciar não querer tomar uma decisão por mera autonomia ou por ser castrado? Exemplo, sair da casa dos pais, mas não fazê-lo para não deixá-los tristes. Muito bacana essa pergunta, tá? É super interessante porque muitas vezes alguns pais fazem muitas vezes um movimento de aprisionamento, tá? Existem muitas vezes situações em que os próprios pais, ao longo da constituição do sujeito, fazem aspectos castrativos que inibem a potência do sujeito. Inibem as potências do sujeito. Todos nós temos os nossos... Desculpa. Todos nós temos os nossos medos e as nossas angústias. Um ponto muito interessante, e eu vou fazendo costuras, e se eu estiver fugindo do tema, me perdoem, porque o pensamento vai e eu vou, tá? Um ponto muito interessante é que os filhos, e Sócrates dizia isso, lá no banquete já está descrito isso. Os filhos são uma espécie de continuação, uma perpetuação do desejo dos pais. Muitas vezes, os pais querem acabar privando os filhos de algumas experiências que eles atravessaram. Eles querem evitar alguns sofrimentos para os filhos. E muitas vezes, inconscientemente, pelos filhos serem essa continuação do desejo e existir, e essa fraternidade, esse amor fraternal de não querer que aquele que é a continuação do meu desejo sofra, eu o privo. Só que quando eu o privo de uma determinada experiência, de uma determinada situação, eu também o castro, eu também o impossibilito de simbolizar uma experiência. Eu o faço claudicar. Claudicar é eu faço mancar. Eu faço com que ele, muitas vezes, não amadureça, não tenha condições. Então, muitas vezes, aquele desejo que o pai tem de não fazer com que o filho não sofra, faz com que o filho se prive e sofra mais do que aquilo que o pai achou que o privaria de sofrer. Olha que grande incógnita. E isso faz com que a potência que esse sujeito, que essa criança, que esse adolescente teria para a vida seja bloqueado. E se cria muitas vezes sujeitos dependentes. Sujeitos que querem ir, mas têm medo. Sujeitos que querem explorar a vida,
mas tem medo. Quer sair da casa dos pais, mas tem medo de deixá-los tristes. Espero que possa ter respondido a sua pergunta, tá, Stephanie? Muito bom. Vamos lá, temos aqui mais algumas perguntas. Bacana. Johan. Tem aqui. O que pode definir o falo subjetivo de cada indivíduo que passa por muitas castrações? Há alguma condição? O falo, Johan, muitas vezes é entendido como... muitas vezes foi compreendido como se fosse o pênis, phalos, do grego. Mas o falo é algum objeto que, de certa forma, proporciona uma espécie de prazer, de poder, substitui isso para o sujeito, né? Assim como um carro. Um carro pode ser um falo para um homem, uma bolsa pode ser um falo para a mulher, e assim por diante. Nós temos um colar, uma roupa, o dinheiro, temos aqui diversos, um cargo, né? Um cargo pode ser uma posição, uma forma de ser dominadora, pode ser uma forma fálica. No entanto, que temos aqui até aquele termo, uma mulher fálica, uma mulher dominadora, uma mulher que tenta expor, de certa forma, o seu próprio poder. Então, muitas vezes, essa forma subjetiva, essa forma de utilização objetal do falo, pode revelar, sim, um sujeito que passou por alguma castração e tenta substituir isso por outros objetos, tá bom? Espero que eu possa também ter respondido aqui a tua pergunta, tá, Johan? Muito bom, vamos lá adiante. Bacana. Jaqueline, ótima, tá? Acredito que cada ser humano é único, isso mesmo. E a castração, para cada um, tem uma forma de aceitação e cada um tem um olhar diferente, justamente. Cada sujeito, ao longo da sua história, vai ter uma construção diferente. O sujeito, ao longo do seu desenvolvimento, ele vai se deparar com experiências diferentes. A criança, na sua primeira relação objetal, tá? Primeira relação, primeiro encontro do sujeito com o objeto, boca, bico do seio, primeiro encontro que a criança tem. A primeira relação objetal dela. Boca com bico do seio, primeiro encontro. Ali ela vai fazer muitas experiências que depois vão sendo substituídas, né? Ela vai descobrindo o mundo através da boca e leva coisas, né? Tudo ela vai tentar descobrir, como ela descobriu o bico do seio, tudo leva na boca, tenta morder, né? Pega lá um cocô de cachorro no jardim, leva na boca, porque ela acredita que o mundo se descobre daquela maneira. E vai fazendo as experiências dela a partir disso. E vai tendo limitações. Não pode, não pode, gostoso, não é, tal. Depois entra uma outra fase, com uma outra ordem. A fase anal, o xixi, o cocô. Eu aprendo a dominar o outro dessa forma, né? Eu sei que se eu fizer cocô numa determinada hora, por exemplo, minha mãe vai sair para trabalhar, mas eu sei que se eu fizer cocô agora, antes dela sair, ela não vai sair agora
Ela vai ter que vir me trocar e vai ficar mais 3 minutinhos comigo. Cocô, ótima ferramenta. Ou eu sei que se eu não fizer cocô, a minha mãe vai me fazer carinho. E ela só faz carinho em mim, na minha barriguinha, não importa onde seja, se eu não fizer cocô. E eu aprendo a relacionar com o mundo dessa forma. Eu aprendo a me relacionar com o outro assim, nesses esquemas. Depois entra a fase fálica, competições. Então, cada sujeito vai fazendo as suas construções, as suas formas de se encontrar com o outro, com as suas possibilidades. E lógico, na sua história, ela vai encontrar os limites do seu ambiente, os limites da sua família, os limites da sua história, que vão se fechar nessa experiência subjetiva e inconsciente denominada castração, pós-édipo, que denomina toda a experiência do sujeito posterior a isso. Tá bom? Fabiana, boa noite, seja bem-vinda. Maria José, seres extremamente insaciáveis nós somos, tá bom? Muito bom. Vamos lá. O sujeito que sofreu castração, nos pergunta Maria José, na vida adulta, não sabe o que quer, não consegue encontrar em lugar algum. Isso pode ser pela situação da castração? Claro que pode ser. Né? Olha, não só pela situação da castração, tá? Mas nós, na verdade, sempre vamos estar diante dessa incógnita, de fato, sobre o que nós queremos. Tá? Isso sempre vai ser uma grande incógnita para nós. O sujeito é sempre esse sujeito que, na verdade, nunca sabe o que ele quer de fato. Isso torna o ser humano um ser bem saciável, um ser bem complexo, tá? Mas a castração afasta o sujeito da direção do seu desejo, tá? O mais importante da análise, Maria José, é justamente, por exemplo, vou trazer um exemplo aqui maluco que me surgiu na cabeça agora. Tá? Vocês sabem por que os besouros ou os mosquitos, por exemplo, principalmente na zona rural, ficam lá rodeando a luz? Fica batendo que nem bicho doido, bicho tonto, tá aí rodeando a luz. Tá? Gente, os insetos, eles se localizam noturnamente pela direção lunar, a luz da lua. Então eles começam a voar e, de acordo com a direção da luz da lua, eles vão reorbitando. Então eles voam, a direção lunar está ali, reorbita a ordem na direção que eles, então, instintivamente têm e geneticamente programados. Aí você coloca uma lua artificial na frente dele, eles vão ficar reorbitando o tempo todo. Por isso que ficam ali rodando. Tá? O sujeito, ele fica isso, orbitando, o tempo todo, que nem maluco, fica lá que nem o besouro, batendo em todos os lugares. A análise possibilita para o sujeito dar ele uma direção. É como se a gente fizesse o seguinte: quer fazer com que esse bicho pare de voar que nem doido dentro da tua casa e ficar batendo nas paredes? Desliga todas as luzes.
e deixa ele seguir naturalmente a luz da lua. Na análise, seria como se nós desligássemos todos os excessos, todos os limites, todos os medos, e fizesse para o sujeito: olha, essa aqui é a direção do teu desejo, segue essa, vai em frente. Uma direção. Não quer dizer que seja necessariamente aquele objeto de desejo, mas segue essa direção. Vai aqui. Tá. Mais ou menos isso. Tá? O sujeito pode, sim, encontrar isso em algum lugar. A análise reorbita o sujeito para o caminho correto. Tá bom? Érica, obrigado pelo seu comentário. Maria Cristina, muito bom. Pessoal, mil perdões. O nosso tempo aqui esgotou-se. Eu sei que vocês têm aqui muitas outras perguntas, tá bom? E eu quero voltar a falar sobre essa temática, tá? Então nós vamos deixar elas aqui. E nós vamos voltar semana que vem, no mesmo horário, 20 horas, para que a gente continue falando sobre castração. E logo, logo, vocês fiquem aí, ó, atentos, que logo, logo eu vou lançar um material muito bacana sobre castração. Então fiquem atentos que vai ser, ó, material fenomenal, bem organizadinho, bem legal, bem dinâmico. Nós vamos falar sobre isso tudo, tá bom? Mas quarta-feira que vem, 20 horas, ó, se liga, convida os amigos, convida o pessoal, tá? Chama os conhecidos, clica aí, dá like na nossa aula, comenta, compartilha, vai lá na rede social, curte, faz a print lá, comenta, compartilha, põe nos stories lá, vamos transmitir isso para o máximo de pessoas possíveis, tá bom? E quarta-feira, ó, aguardo vocês aqui para a gente continuar falando de castração na psicanálise e, claro, tragam as suas dúvidas. Quem tiver dúvida, pessoal, faz o seguinte aqui, ó, vem no comentário aqui do YouTube, tá? Não no chat, aqui no comentário mesmo dos nossos vídeos, e vai deixando já aqui as suas dúvidas como uma forma de direção, já para que a gente possa ir construindo juntos a nossa aula da semana que vem, tá bom? Eu aguardo vocês. Uma boa noite, ótima semana para vocês. Eu aguardo vocês semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.